Olá, Penelovers, tudo bem? Eu sou o Thiago, essa que tá filmando é a Tainá, nós somos o projeto Estrada para Quem Te Quer. A gente viaja o Brasil nessa combinha linda que é a Penélope. E agora a gente tá aqui no centro de São Luís e vamos fazer um passeio bem massa para entender um pouco da história da cidade e dos seus personagens emblemáticos. A gente vai fazer um passeio hoje com o Instituto da Coral Caso e os nossos guias serão hoje o Ivan e o Marcelo numa caminhada ancestral. Vamos lá! Nosso ponto de encontro para essa caminhada foi a Praça dos Poetas, um lugar que vale super a pena conhecer para tomar um café da manhã ou marcar um lanche da tarde. E a primeira personalidade que nos foi apresentada foi a romancista Maria Firmino dos Reis. Além de ela ser a primeira mulher a escrever um romance no Brasil, ela não foi só uma escritora, ela também foi uma professora, né? E aí é interessante porque na ocasião a mãe dela falou para ela alugar um palanquim. O que era um palanquim? Era um meio de transporte onde a pessoa se sentava e era carregado por homens africanos cativos. E ela vira para a mãe dela e diz: mãe, eu não quero, não vou, porque negro não é animal para se andar montado em cima dele. E ali ela já se portava de forma antirracista, né? Como Angela Davis nos diz hoje, em uma sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então Maria Firmina já traduz isso lá no século XIX. São Luís, na verdade Maranhão, também foi colonizado antes dos portugueses. Chegaram aqui os franceses. E eles ficaram aqui por um período de 3 anos e logo depois tiveram aqui os portugueses. E infelizmente os portugueses trouxeram toda essa onda de escravização e tal e tudo mais. Mas uma das coisas que eles trouxeram também foi isso aqui, gente, os azulejos. Essas pinturas são lindas demais. Olha essa rua aqui, ó. Olha aqui atrás, que bonito. Outra ali, ó, muito bonita. A gente tem passeado todos esses dias aqui pelo centro histórico. Tem muito prédio ainda centenário aqui, que é muito bonito. O governo do estado está fazendo um trabalho de reconstruir alguns casarões e tal. É um processo que está sendo feito aos poucos, mas São Luís é lindo. Esse centro histórico é lindo demais. É isso, tá muito massa, vamos seguir o passeio. Essa daqui é a rampa que vai dar acesso ao palácio, que é logo ali na frente. Mas aqui tem o rio, que era por onde chegavam as embarcações, produtos, mercadorias e também os escravizados vindo de África. Então aqui esse é a rampa que antigamente era muito importante, hoje está aqui quase pouco utilizada, mas com a representatividade histórica imensa. A gente está fazendo esse tour aqui pelo centro histórico de São Luís, mas vale salientar também que é o mesmo período de São João. E dizem que é o melhor período do ano, inclusive. E esse ano é o primeiro São João depois de 2 anos de pandemia. Então, assim, a galera tá num fogo, num euforismo, numa felicidade para curtir esse São João. Tá muito massa a gente estar aqui conferindo isso tudo de perto. Continuamos caminhando pelas ruas belíssimas do centro histórico de São Luís, até que chegamos numa rua muito importante, antigamente conhecida como Rua da Calçada. Estamos aqui na Rua Portugal, onde circulavam, apesar de ter esse nome, né, dos portugueses, circulavam muitos negros escravizados de ganho, ou seja, que vendiam, faziam comércio. Aqui a gente tem o Beco da Catarina Mina, que foi uma mulher africana que prosperou. Ela conseguiu, com seu comércio, comprar a sua carta de alforria, e não só a sua, como conquistou a liberdade de vários outros. Então aqui essa rua é muito importante, o Beco da Catarina Mina. Gostei dela. A Catarina Mina, por quê? Porque a principal rota comercial que tinha ligação com o Maranhão era a rota comercial das minas, da Costa da Mina, que ficava na região ocidental africana. Mina era o nome de um forte dessa região. E então vinham pessoas de toda a parte da África, mas todos que vão vir para cá vão ser chamados de mina. Aqui no Maranhão é muito forte essa questão, essa presença mina. Então tu vai encontrar em becos, tu vai encontrar em batuques, tu vai encontrar em terreiros. A própria religião, né, que predomina aqui recebe esse nome, tambor de mina maranhense. Gente, é interessante falar que essa rua também é uma das ruas mais importantes porque liga a parte baixa da cidade à parte alta. Ali em cima fica a Praça dos Poderes, onde tem o Palácio dos Leões, o Poder Judiciário. Então essa rua aqui era muito importante para o comércio por ser uma rua que dá logística para esses 2 acessos da cidade. Então era uma rua extremamente importante, onde Catarina teve aqui, ó, a sua casa durante muito tempo, persistiu aqui. De São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará. Meu nome é Bentivi, não sei se tu vê falar. Meu nome é Caminho Longe, quem tem medo não vai lá. José diz que quer ir embora, mas Pedro já quer José. Venha tomar teu sorvete que você sabe que é.
Chegamos na Praça Nauro Machado, local que infelizmente era conhecido por ser ponto de comercialização de pessoas escravizadas. No Rio de Janeiro a gente tem a Pedra do Sal, em Pernambuco, por exemplo, Porto de Galinhas era um ponto também, e aqui tem essa praça aqui, que hoje está ressignificada, né, porque acontece o São João, é um lugar que está sendo transformado de alguma maneira, mas antes, no passado, eram comercializados escravizados que vinham de África, né. Que bom que a gente está nesse período de ressignificação, né, de ocupar os espaços e dar um outro sentido para ele, né, para não ficar só com aquele estigma do passado. A gente anda aqui pelas ruas e tem muita história, pulsa, né, os prédios, o paralelepípedo, a própria arquitetura, então tudo isso aqui é muita história e hoje é um dia de muito aprendizado, eu tô adorando. Então, gente, nós estamos vivendo o melhor período do Maranhão, que é o período junino, São João do Maranhão, né? E aqui nós temos algumas manifestações culturais muito importantes que nos conectam com a ancestralidade negra. Uma delas é o Bumba Meu Boi, que aqui é dividido em 5 sotaques. O sotaque de Zabumba. Ai, deixa eu mostrar que eu sei, vai. Pergunta aí, quais são, Tainá? Quais são os sotaques? Vamos lá. O boi de Zabumba, boi de matraca, boi de orquestra, boi de costa de mão e boi da baixada. Acertei? Tirei 10? Muito bom! É interessante porque eles vão surgindo em locais específicos, né? Então, o de Zabumba, ele vai surgir numa região da Baixada, né, que é a região ali de Viana, de São Bento, né, que estão mais afastados aqui da região metropolitana. E aí vão ter características próprias do vestimenta, é uma regência de toque muito mais rápido e parecido com o toque do samba, né, que é mais acelerado, é muito bonito. Nós vamos ter o costa de mão, que a especificidade dele é bater com a costa da mão, é o ritmo mais lento. E por que bate com a costa da mão? Porque na época os escravizados iam para os engenhos, as mãos vinham muito calejadas, doloridas, e aí para manter as suas tradições eles batiam com a costa da mão. É muito também bonito, um sotaque bem lento e bem poético, né? A gente pode dizer assim, porque as músicas vão falar da questão cotidiana, né? Dessa luta, do povo da região de Cururupu, que é onde nasce esse sotaque, então é muito bacana. E sempre eles, todos os sotaques, eles estão sempre dialogando com a questão religiosa, a questão sincrética, né? A gente tem ali a história da ressurreição do boi, então nós vamos ter a questão da encantaria, que é a pagelança, que é a presença das magias e do conhecimento indígena, juntamente com aquilo que foi trazido em África. Isso tudo dentro das manifestações culturais que a gente tem, como a boita, boi de crioula e todos os outros. Então é indício que como é que sobrevive a questão africana, uma vez que a religiosidade africana e o cotidiano é uma coisa só, eles estão interligados. E os sotaques resgatam isso para nós, né? Traz uma questão cultural, cotidiana e religiosa. O sotaque de matraca, né, ele é muito forte, é o mais forte aqui em São Luís. A predominância do instrumento musical é a matraca, que consiste em 2 pedaços de madeira que são percutidos um no outro. E tem uma grande participação da população, né? Então é um boi de muito aberto, é um sotaque muito aberto. Porque se tu chega em um arraial com as tuas matracas, tu participa da manifestação. Ele surgiu aqui em São Luís, né? Aqui na capital. E também é muito marcado, tem uma cadência muito marcada, muito presente. E isso lembra também até os ritmos dos tambores. A gente consegue escutar um batalhão de bumba-boi ali do lado. Tem a presença dos caboclos de pena, né? Assim, que vem dançando, trazendo uma coisa bem de pagelância, bem indígena. E quando eles dão um giro, traz uma coisa de bastante caboclo, bastante entidade já maranhense dentro desse sotaque. E, gente, a história que liga todos esses bois é a mesma narrativa. A de que Catirina, né, uma Sim. mulher que tá grávida e sente o desejo de comer língua de boi. Então, o pai Francisco, o esposo de Catirina, vai lá e mata o boi do patrão. E ela come esse boi. E toda a história é sobre a ressuscitação do boi, né? Isso. Que através da pagelança, os indígenas são chamados para que o boi ressuscite. E daí surge a festa. Interessante que Catirina, ela não queria comer a língua de um boi. Ela queria comer a língua do boi. Era o aquele boi. Era o boi preferido, o mais bonito da fazenda, o mais bonito do engenho, né? E pai Francisco, esposo, né? E também pai, com o intuito de satisfazer o desejo da esposa, vai lá e concretiza isso. Só que ele era um funcionário muito estimado pelo patrão, e o boi era muito estimado pelo patrão.
O patrão, quando descobre o senhor da fazenda que seu animal preferido havia sido morto, entra em prantos e desespero, quer o boi de volta, e é aí que a mágica acontece, né? Eles vão atrás dos pajés, dos curandeiros, né? Da magia ancestral que já tinha no estado, né? No Maranhão, nessa província. E aí eles reúnem, fazem toda uma ritualística, se reúnem em torno do boi e começam a cantar e a dançar em torno do boi, né? E o boi vem à vida, né? E ali está presente tanto escravizados quanto indígenas. E aí entra a conexão africana e ameríndia, a ritualística, o sagrado, a mitologia, o misticismo, a mágica. Então todos os sotaques eles vão dançar em torno do boi, né? Isso é muito comum, a gente vê isso no boi de Zabumba do sotaque de Santa Fé. Vocês vão observar que o boi ele vai estar no centro e os casumbás eles dançam em torno do boi, evocando os espíritos, e as índias e os caboclos, né, que no caso seriam a representação dos indígenas, estão dançando em torno do boi. E assim surge a lenda. Essa é a lenda que está presente em todos os sotaques do Bumba Boi. Aqui a gente está em frente ao que hoje é o Museu do Negro. Mas é triste dizer isso, mas é importante falar sobre a história. Aqui era um depósito de pessoas escravizadas. Então, o Antônio Garré, que era um traficante de escravos, trazia as pessoas escravizadas por aqui. O mar chegava até aqui. Para não pagar os impostos, de noite ele já colocava as pessoas aqui. Os estudos dizem que mais ou menos 1000 pessoas ficavam aqui. A gente vê a arquitetura. Só tem frestinhas para que as pessoas não passassem e tivessem uma pequena quantidade de luz e de ar. Então, realmente é um lugar horrível que hoje foi ressignificado, e na parte de baixo conta com um museu de arte negra e na parte de cima um museu sobre a religião de matriz africana Tambor de Mina. Esse aqui é um grande presente bem recente da nossa cidade, né, que nós recebemos recentemente, que é uma homenagem a essas 3 mulheres que nós desenvolvemos aqui no roteiro, que nós já falamos da história delas. A primeira é a nossa Catarina Mina, né, essa comerciante africana que fez sucesso no Maranhão, que se tornou poderosa. A do meio é a Nagotime, que é a fundadora da Casa das Minas, a religião de matriz africana maranhense. Lá por último nós vamos ter a nossa escritora, a primeira romancista do Brasil, Maria Firmina Gustavo. Está diante da imagem da rainha Dana Gotime. A rainha Dana Gotime, ela vem da região do Benin para cá como escravizada, e ela consegue se organizar e trazer para nós o culto aos voduns. Ela vai ajudar outras escravizadas, né, a fundarem uma outra casa muito importante do nosso senhor Xangô, que é a casa de Nagô. Então, a partir da rainha Dana Gotime, surgem 2 casas muito importantes, as mais antigas, de religiosidade de matriz africana. Isso é um pouco da riqueza religiosa que tem aqui no estado do Maranhão, que chega a partir dessa mulher e de outras escravizadas. Gente, terminamos aqui o passeio, estamos aqui parando, fizemos uma pausa para tomar um sorvete, uma pausa super estratégica, mas o passeio é muito massa. A gente estava passeando aqui no Centro Histórico todos esses dias, a gente já está em São Luís fazem 10 dias, e hoje a gente teve todas essas informações cruciais para entender um pouco da história negra, ancestral, que tem aqui nesse lugar, né? Então foi massa, né, amor? É muito diferente você fazer um tour desse, uma caminhada dessa, acompanhada por um guia, né? Porque cada cantinho de São Luís, gente, tem uma história preta. É impressionante, e a gente sofreu um apagamento da nossa história. Então, como diria Angela Davis, numa sociedade racista, não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Então a gente indica essa caminhada para todo mundo, aprendam sobre a cultura negra, valorizem a cultura negra e façam essa caminhada no Centro Histórico de São Luís, que com certeza agregou muito, muito, muito na nossa vivência. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente tá aqui, vai ter mais coisas para acontecer. A gente tá num momento muito especial, que é o São João.
Então aguarde a gente na semana que vem com o próximo vídeo, nesse mesmo canal. Se inscreve, curte, compartilha, faz tudo isso aí, gente. Ajuda muito. É isso, até semana que vem e muita estrada pra que te quero! Queria agradecer ao Instituto da Cor é o Caso pela caminhada, foi incrível. Se estiver por São Luís, venha fazer esse passeio porque é muito válido receber esse tipo de informação ancestral, direto da fonte. Obrigada, da Cor é o Caso, Ivan, Marcelo, Anitta, todo mundo, Rômulo, valeu! O Thiago conseguiu, era o Ai, gente, olha, eu tava querendo um chapéu desse aqui, ó. Ainda não ganhei não, mas já tá aqui, ó, só pra vocês saberem que eu quero um chapéu desse aqui, ó. Tu é doido. Ó o boi. Gostei. É, pô.